E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de panqueca de legumes prática, rápida, fácil e barata que vocês vão amar. Vamos aprender? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita leve e deliciosa que dá para você comer no almoço, na janta, de domingo, de feriado e vocês vão amar. Vamos lá? E para começar essa receita, a gente vai iniciar pelo recheio. Eu vou ligar aqui uma frigideira onde a gente vai dar uma grelhada nos nossos legumes. Eu vou colocar aqui um fio de azeite e a gente vai colocar nessa receita brócolis e couve-flor para grelhar. Bom, agora que o azeite já deu uma esquentada, eu vou colocar aqui o brócolis. Vamos temperar com uma pitadinha de sal e eu gosto de colocar a pimenta do reino também raladinha na hora. Então, se você gosta, eu aconselho. Aqui a ideia não é cozinhar o brócolis, é deixar ele com esse arzinho mais defumado e ele deixar crocante. Então quando a gente for colocar ele no recheio, ele vai estar crocante, mais grelhado e ele dá um gostinho defumado. Então aqui ele já está no ponto excelente. E o mesmo passo a gente vai fazer com a couve-flor. Vamos colocar aqui um outro fiozinho de azeite. E como a frigideira já está quente, a gente já pode colocar aqui a couve-flor. Aqui o mesmo esquema, pitadinha de sal. E nossa pimentinha do reino preta, moída na hora. Então a dica que eu dou aqui para você colocar no recheio, você pode utilizar o que você tiver na sua geladeira. Então se você tiver milho verde, se você tiver ervilha que você gosta, você pode colocar abobrinha, berinjela, pimentão, é ao seu gosto, né? Aqui a gente está utilizando o que a gente tem, mas o recheio é você quem faz e é do jeito que você quiser. À la vontade. Aqui a couve-flor é o mesmo esquema do brócolis. Então é só dar uma grelhadinha e também ele já está pronto aqui para o nosso recheio. Então aqui a gente já tem o nosso brócolis e a nossa couve-flor, já está com um cheirinho defumado, está subindo um cheirinho bem gostoso. Essa frigideira que eu utilizei é uma frigideira de ferro, então ela dá uma textura diferente e um saborzinho diferente no alimento. Mas na frigideira que você tiver na sua casa vai funcionar do mesmo jeito. Aqui eu vou acrescentar a cenoura. Aqui eu estou utilizando o tomate com casca, mas está sem a semente, então foi cortado sem a semente. E por último, e não menos importante, aqui a gente vai colocar a nossa ricota. Aí, para temperar isso aqui, a gente vai utilizar o mesmo esquema. Um pouquinho de sal, porque a ricota é sem sal. Lembrando que a gente já colocou sal no brócolis e na couve-flor. Mas aqui é para o tomate, para a cenoura e para a ricota. Vamos colocar também mais um pouquinho de pimentinha do reino, para quem gosta. E vamos regar com mais azeite. Esse recheio aqui é uma excelente pedida agora, em que estamos com a carne muito cara, com a proteína animal cara e uma excelente opção vegetariana, deliciosa, leve, que você pode comer isso aqui sem culpa. Ó, aqui eu já coloquei os ingredientes e para mim a quantidade tá boa de ricota.
Mas se vocês quiserem colocar mais, menos legumes, mais ricota, menos ricota, também, como eu disse, é sempre ao gosto de vocês, de quem vai estar cozinhando, para quem você vai estar fazendo para comer. Então, o nosso recheio ele já está pronto. Agora a gente vai preparar a massa. Então, para iniciar a nossa massa, vamos começar batendo os ovos. Depois de bater bem os ovos, a gente já coloca o leite. Vamos bater mais um pouquinho. E agora a gente vai colocar aqui a manteiga, que já está um pouco amolecida. Não pode ser tão dura, você pode utilizar a margarina também, só para dar um gostinho e ter uma gordura na nossa receita. E vamos bater mais um pouquinho. E agora a gente vai colocar a farinha para dar uma incorporada. Não precisa bater muito, é só para realmente ela incorporar aqui no líquido. E agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal e o queijo ralado para dar um sabor especial nessa panqueca. E bater mais um pouquinho. Massa da panqueca batida, então agora a gente vai ligar a frigideira de novo, uma outra frigideira, no meu caso. Vamos esperar aquecer. É sempre importante a gente untar, opa! A frigideira antes. Pode ser com manteiga, pode ser com margarina, pode ser com azeite. E untar antes de ficar pronto. Essa frigideira não tá parando muito bem aqui não, mas vai ser ela mesmo. Uma dica que eu dou para vocês é que sempre experimentem antes uma massinha de panqueca. Faça pequenininha para ver se ela tá com muito sal, com pouco sal. Se ela tá muito grossa, você pode colocar um pouquinho mais de leite. Se ela tá muito líquida, um pouquinho mais de farinha. É a olho mesmo. Então aqui já tá aquecendo, eu vou pingar um pinguinho. Pingar um pinguinho. E vamos fazer a massinha de panqueca. Nossa, tão pequena que não dá nem para dividir. Panquequinha linda. E aqui o nosso teste está pronto. A gente vai ver se tá bom de sal. Tá maravilhoso de sal. Teste feito, tudo certo. Vamos fazer os discos de panqueca agora. E aqui finalizamos a última e não menos importante massa de panqueca. E agora a gente vai enrolar as nossas panquecas deliciosas. Puxar a massa aqui e pegar o nosso recheio que estava guardado, que já deu até uma esfriada boa. E você vai colocar a quantidade de recheio que você quiser. Então aqui a gente vai enrolar as panquecas e colocar numa travessa.
E aqui na panela eu estou esquentando um molho de tomate, que inclusive eu já ensinei aqui no canal, que são tomates assados, é um molho delicioso. E eu vou finalizar a panqueca com ele, mas você pode utilizar o molho da sua preferência. Molho de tomate vermelho, um molho branco, e se você quiser gratinar também, é uma excelente pedida. Terminado de enrolar nossas panquecas, sobrou um pouco de recheio. Pela quantidade de panqueca que a gente fez, o que eu aconselho vocês? Ou bate mais uma massa, que a gente pode utilizar esse recheio, ou esse recheio que sobrou a gente pode colocar em tortas, em quiches. Então isso aqui nunca vai ser desperdiçado. O importante é que isso aqui é muito versátil, você pode misturar frango, você pode misturar atum, você pode misturar sardinha e fazer uma torta. Então isso aqui não é desperdiçado, tá certo? E agora a gente vai colocar esse molho que tá saindo uma fumacinha e um cheiro maravilhoso. A gente vai colocar por cima da nossa panqueca. E aqui, para dar um saborzinho, eu vou colocar um queijinho ralado. Vocês não calculam o cheiro que tá isso daqui. E essa receita deliciosa rendeu 9 panquecas. Aqui na minha travessa couberam apenas 8. Então uma eu reservei lá, então aqui a gente tem 8 panquecas. Com essa receita de 9 panquecas, eu tive um custo de aproximadamente R$18. Então, aproximadamente cada panqueca tem um valor de R$2 aqui. É um sucesso. Se você quiser colocar essa panqueca numa marmitinha com outros acompanhamentos, com arroz, com feijão, com legumes assados, é uma excelente pedida num preço maravilhoso e que as pessoas vão gostar muito. Essa receita de panqueca aqui, eu aconselho você congelar por até 3 meses, tranquilamente. A única coisa é que quando vocês forem congelando, vocês congelem individualmente, porque se você congelar num bloco como esse aqui, depois você vai ter que descongelar o bloco inteiro. Então, se você for fazer para comercializar ou até para consumir, você coloque essas porções individuais e você vai descongelando ela conforme o seu consumo. E se você gostou dessa receita, deixa um like aqui pra gente. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma receita toda terça-feira. E compartilha com seus amigos, ajuda aqui a gente. Tenho certeza que eles vão gostar. Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou essa panqueca, só para vocês terem uma água na boca e correr fazer essa panqueca urgente. E agora eu vou comer essa panqueca porque eu não estou aguentando de vontade e de fome também. Porque o cheiro que tá subindo aqui, meus amigos, tá sensacional. Gente, faz lá e me conta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!